aí, qual Kindle desse seria o melhor para você? E aí, pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e eu estou com todos os Kindles que a Amazon está vendendo atualmente no Brasil. Todos eles em mãos e eu estive fazendo uma experiência nas últimas semanas. Não são todos meus esses modelos, mas tive o privilégio de experimentá-los e poder trazer aqui para vocês um comparativo de experiência e dos recursos. Então, se você sempre teve dúvida de qual é o melhor modelo de Kindle para você ou qual vale mais a pena, eu tenho que dizer que este vídeo aqui, sim, eu já garanto isso, ele vai ser o vídeo mais completo que você vai ver no YouTube brasileiro. E eu posso dizer isso com certa tranquilidade porque eu pesquiso bastante sobre Kindle. Eu sou uma pessoa realmente muito empolgada, eu gosto de ver notícias sobre Kindle, qualquer canal pequeno, grande, não importa, que poste alguma coisa sobre Kindle, eu corro lá para dar uma olhada. Mesmo os canais maiores, geralmente eles não se preocupam muito em entrar em detalhes sobre o dispositivo de leitura. Mas não é o que você vai ver aqui. Eu vou comentar quais são as diferenças, quais são as especificações e a interferência disso na experiência de leitura. Então esse vai ser um vídeo que não tem medo de ser abrangente, não tem medo de ser longo, mas eu te garanto que vai ser o vídeo mais completo de comparação entre esses três modelos. Gostou da ousadia? Então, olha, já deixa o seu like da confiança aí enquanto você assiste. Se ao final você achar que não vale a pena, você pode deixar o dislike. Mas eu já peço para você, na confiança, deixa o gostei aí, clica no gostei para incentivar esse tipo de produção de conteúdo aqui. E se você quiser saber mais sobre Kindle, se inscreva também. Esse canal aqui fala de leitura de livros. Nós falamos de livros cristãos, de Bíblia também, de teologia. Mas hoje o assunto do vídeo é os modelos de Kindle disponíveis na Amazon brasileira. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Nós temos aqui o Kindle da 11ª geração, modelo de 2022. Nós temos aqui o Kindle Paperwhite de 11ª geração, é o Paperwhite 5. E nós temos aqui o Kindle Oasis da 10ª geração, é o Oasis 3, lançado em 2019. Logo a gente percebe aqui que nós temos dois modelos da geração atual e nós temos o Kindle Oasis lançado em 2019, ainda na 10ª geração. Então a comparação ela não é totalmente justa, mas está de acordo com o que a gente tem atualmente disponível para nós, porque são os modelos atuais. Algo importante para a gente considerar é que este modelo mais básico ele é o Kindle de R$ 499, disponível a partir de 16 GB de armazenamento. Nós temos aqui também o Kindle Paperwhite a partir de R$ 799, também um modelo de 16 GB de armazenamento. Só lembrando que este aparelho meu, que eu peguei assim no lançamento, comprei na pré-venda literalmente, ele não está mais disponível no site da Amazon, porque é um modelo de 8 GB, ele é um pouco mais barato. Você encontra ainda nos lojistas por R$ 649, às vezes um pouco menos do que isso, mas atualmente na Amazon, modelo de 16 GB a partir de R$ 799. E esse Oasis, você tem o modelo de 8 GB a partir de R$ 1.349. O Paperwhite também tem um outro modelo de 32 GB chamado Signature Edition, que tem alguns outros recursos a mais. O Oasis também tem um modelo de 32 GB, mas não tem nenhum recurso a mais, além do diferencial de armazenamento. Uma coisa importante a comentar é que o Kindle por muito tempo foi um dispositivo muito barato. O modelo básico ele custava R$ 300 e ele foi R$ 300 por 3 gerações de Kindle. Foi somente na 10ª geração que ele aumentou um pouquinho para 350, mas a Amazon começou a perceber que o pessoal realmente estava disposto a pagar um pouco mais caro para um aparelho melhor. Então, hoje a gente tem o Kindle da 11ª geração no mesmo preço que foi o Kindle Paperwhite da 10ª geração. No mesmo preço e quase do mesmo nível, né? Mas vamos lá. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver alguns recursos que são similares, todos três têm iguais. Nós vamos ver alguns que o Paperwhite e o Oasis têm igual e o da 11ª geração não tem. Que o 11ª geração e o Paperwhite têm igual e o Oasis não tem. E depois nós vamos ver algumas especificidades, ok? Vamos lá. Primeiro, o que todos os três são iguais? Primeira coisa básica em termos de recursos é a iluminação na tela. Esse é um recurso que, desde a 10ª geração, todos os Kindles têm
a iluminação na tela. Então, se você quer ler no escuro, você já tem essa função aqui disponível desde o modelo mais básico. Essa é uma coisa interessante porque, por muito tempo, o diferencial do Kindle Paperwhite era ter iluminação na tela, então quem pegava o modelo básico não tinha essa função. Isso já mudou desde o modelo anterior a este aqui. Uma outra coisa interessante, nós já estamos visualizando aqui nessa tela, é o modo noturno. Essa é uma novidade que o modelo básico trouxe. Então nós temos aqui essa opção de deixar o fundo escuro e as letras mais claras desde o modelo básico. Isso começou no Kindle Oasis e depois foi um recurso que foi sendo implementado nos demais dispositivos. E também uma coisa que está nos 3 modelos é a resolução de tela maior, né? O modelo básico ele veio nessa geração com 300 ppi, que é a nitidez mais alta dos modelos da Amazon. 300 ppi significa que são 300 pixels por polegada, isso é a maior resolução que a gente encontra em todos os modelos. Até o modelo mais caro tem essa mesma resolução. Logo, pegando o mais barato aí, você não vai ter nenhuma mudança de resolução maior, né? Muito bem, agora vamos dar uma olhada em algumas características que são específicas deles. Muito bem, todos no mesmo nível, e vocês já estão percebendo aqui que o modelo Paperwhite 11ª geração e o modelo Oasis da 10ª geração, eles têm uma barra a mais aqui. Essa barra a mais é o controle da temperatura da luz. Ela fica aqui mais quente, e aqui não deu para ver direito, né? E aí a gente já consegue ver melhor. Então, esse controle de temperatura, percebe que ele fica com a tela um pouco mais amarelada. Eu acho uma experiência muito legal, mas eu acho que é pouco relevante. Algumas pessoas fazem questão de ter isso aqui, mas eu não acho que faz tanta diferença assim não, apesar de achar legal. Uma outra coisa interessante também restrito aos modelos mais caros, é que eles são à prova d'água. Desses aqui, primeiro foi o Oasis, que era a prova d'água, depois o Paperwhite, já na 10ª geração, ele também tinha essa proteção à prova d'água. Então, isso é algo que interfere em termos de segurança. Então, por exemplo, se você estiver usando um Kindle desse numa piscina, né? Se você estiver usando na banheira, você está segurando aqui, lendo, e você por algum motivo deixa cair acidentalmente, ele vai molhar, chegar no fundo da banheira, no fundo da piscina, né? Você vai pegar de volta, secar ele e pode continuar lendo sem problema, não irá danificar o seu Kindle. Lembrando que não é para você mergulhar, isso aí ele aguenta ficar 1 minuto aí, se submergir e você logo pegar, ele não vai sofrer dano. Eu mesmo já fiz teste disso, então é verdade. É isso, não sei se focou na água, entendeu? Mas ficou engraçado. Algo interessante é que, por ser a prova d'água, ele também tem algumas características diferentes. Então, por exemplo, neste modelo aqui, Paperwhite, não sei se dá possível perceber na câmera, mas a tela aqui, ela tem um vidro e ela é bem rente aqui à borda, né? Então aqui, por exemplo, não existe nenhuma diferença de nível entre a borda e a tela. Aqui nós temos um vidro liso aqui. No caso do Kindle Oasis, de igual forma, a tela aqui é totalmente lisa entre a borda e a própria tela. Esse é um destaque interessante porque quando a gente pega o modelo da 11ª geração, ele tem um desnível aqui, né? Então, aquela proteção à prova d'água, ela cria uma camada a mais que dá essa diferença. E isso não é só uma questão estética. Olhando bem de perto, eu consigo perceber que essa exposição maior da tela torna a letra mais nítida no Kindle da 11ª geração. Não que nesse modelo a letra não seja nítida, mas por causa dessa camada a mais, ela dá um pouco mais de reflexo. É como se tivesse ainda um intermediário entre a sua visão e a própria tela. Essa camada a mais de proteção. E esses dois modelos, por serem à prova d'água, eles têm uma função a mais que o modelo básico não tem. Você tem aqui essa opção desativar tela de toque. Ao clicar aqui ele explica um pouco, né, que ela vai ficar desativada. E pronto, estando nessa tela aqui, clicando em OK, ela já bloqueia contra toques acidentais. No caso do Oasis, como ele tem esses botões físicos aqui para passar a página, então você apenas pode
passar a página clicando neles. E se você segurar o Kindle, né, se você precisar segurar o Kindle aqui, ele não vai ter nenhum tipo de toque acidental, não vai sair dessa tela. Para que serve isso? Isso aqui serve para, caso ele tenha molhado e caia alguns respingos, né? Não sei se você já teve a experiência de respingar, por exemplo, alguma gotinha de água ali no seu celular, existem toques acidentais, então isso evita qualquer tipo de toque acidental no seu Kindle. Essa mesma função também está disponível no Kindle Paperwhite, porém nesse caso, como ele não tem os botões físicos, você pode passar a página arrastando de um lado para o outro. Ele bloqueia apenas toques assim mais diretos. Essa é uma coisa interessante porque quando eu tinha o meu Kindle que não tinha a tela touchscreen, eu de vez em quando segurava ele assim. Por exemplo, se eu estivesse lendo na fila, aí eu estou aqui segurando, né, na fila da padaria, e aí chega na hora do meu atendimento, eu seguro o Kindle aqui e boto pro lado. Ah, então eu vou querer 8 pães de leite. Ah, tá, obrigado. Aí eu voltava aqui a segurar, né? Então eu tinha essa firmeza para usar o meu aparelho em ambientes externos. Então eu achei essa função interessante. Pode ser útil também se você está lendo um livro que não precise ter muitos grifos e destaques. Muito bem, comentando um pouco sobre as funcionalidades que são iguais nos modelos mais caros, vamos falar agora de funcionalidades que são iguais nos modelos da geração atual. Porque sim, a 11ª geração trouxe algumas novidades que mesmo o Oasis, que é mais caro, por ainda estar na antiga geração, ele não tem. Para mim, a função que foi decisiva para a minha troca de aparelho, temos aqui a conexão USB-C, disponível aqui no modelo Paperwhite, também disponível no modelo da 11ª geração. O que significa conexão USB-C? A conexão USB-C ela é mais versátil, ela não tem um lado certo para você encaixar, isso facilita a conexão, facilita a durabilidade também, porque quando você encaixa errado, isso pode prejudicar o conector. E também é um modelo mais rápido, tanto para carregamento quanto para transferência de dados. E é um modelo mais atual também. O modelo Oasis, que ainda vem, infelizmente, com a conexão micro USB, é um modelo já defasado, é um modelo que encaixa apenas de um lado correto, né? Todos os dispositivos eletrônicos que antes tinham essa conexão já estão abrindo mão dela. Outra coisa que os modelos da atual geração têm e que o Oasis não tem é a conexão de 5 GHz. Você consegue perceber aqui no meu Wi-Fi tem dois Eita Poxa, né? Eita Poxa e Eita Poxa 2, que é a conexão de 2.4 GHz e a conexão de 5 GHz. Isso também é possível perceber aqui no Paperwhite, mas no Oasis não aparece. Aparece apenas 2.4 GHz. Essa conexão ela é mais rápida, é uma conexão melhor para estar mais próximo do roteador e pode interferir para transferência de dados maiores, né? Caso você venha a precisar em algum momento. E uma outra diferença também é que os modelos da atual geração eles já estão vindo com um padrão de 16 GB de armazenamento como base. Isso não é algo que interfere tanto, mas é uma realidade que temos que falar de avanço, né? Então, os modelos atuais eles já vêm com 16 GB de armazenamento de base. O modelo Paperwhite também tem uma versão de 32 GB. O Oasis tem apenas de 8 GB e uma outra de 32. Então nisso a gente consegue perceber um pouco do avanço da 11ª geração em relação da 10ª geração. Agora vamos falar das diferenças, o que classifica cada um. De maneira geral, nós temos o que? O tamanho da tela. O modelo base ele tem 6 polegadas. Esse é o tamanho de tela mais comum que a Amazon já teve por muitos anos. Ainda continua, mas agora apenas o modelo básico é que tem esse tamanho. O modelo Paperwhite agora tem uma tela de 6.8 polegadas. Apenas 0,8 polegada a mais é muito pouco, né? Só que visualmente, não sei o que vocês acham, mas já me parece uma proporção maior, né? Ele realmente é um aparelho consideravelmente maior. Agora, o modelo Oasis ele tem 7 polegadas. De 6.8 para 7, a diferença já não é tão grande assim, né? Mas nós temos aqui no Kindle Oasis a maior tela dos dispositivos da Amazon no Brasil. Uma outra diferença também em relação à tela é a iluminação da tela. Eles têm uma distribuição de LEDs ao redor da tela que torna essa iluminação um pouco mais unificada ou diferenciada. Porém, eu confesso que eu não percebo tanta diferença assim, tá? No modelo base nós temos apenas 4 LEDs,
No modelo Paperwhite nós temos 17 LEDs, no modelo Oasis nós temos 25 LEDs. Como é que eles estão distribuídos aqui? Eu não sei. Confesso que eu até às vezes inclino assim para tentar identificar, ou mesmo no escuro e ver um pouco. No total escuro eu consigo perceber um certo vazamento de luz, mas assim, é quase a mesma coisa em todos os três modelos. Eu tenho muita dificuldade de perceber alguma diferença. A quantidade de LED pode interferir em relação à unificação da distribuição de luz, né? Porque, por exemplo, se tiver apenas um LED aqui em cima, essa parte vai ficar mais clara, essa parte de baixo vai ficar mais escura. Logo, quanto mais LEDs, mais distribuída fica a iluminação. Porém, esse modelo tem 4 LEDs. Esse aqui tem 25 e eu não consigo perceber a diferença, mesmo olhando bem de perto. O tipo de iluminação me faz perceber que ela vem de fora para dentro, mas em termos de qualidade de iluminação, melhor distribuição, eu não percebo a diferença entre eles. Uma outra informação interessante também é quanto ao peso de cada um deles. O modelo básico tem 158 gramas, o Kindle Paperwhite tem 205 gramas e o modelo Oasis, com essa tela maior, imagine 188 gramas. Pois é, a Amazon caprichou para o Oasis, mesmo tendo uma tela maior, ser um aparelho leve. Então nós temos aí o mais pesado de todos, o Kindle Paperwhite. Com um peso como esse, tão pequeno assim, por volta dos 200 gramas, talvez você pense que não faz tanta diferença assim. E de maneira geral não faz. Vai fazer diferença com uma leitura a longo prazo, quando você passa mais tempo de leitura, passa muito tempo de leitura, ou quando você lê de uma maneira que segure o dispositivo, por exemplo, não com as duas mãos, mas segure com a mão só, ou tenha que apoiar o dedinho aqui embaixo para segurar, e aí ficando por mais tempo você sente mais essa diferença de peso. Então, pegando o modelo básico, você tem 158 gramas, pegando o modelo Paperwhite, você tem 205 gramas. É quase 50 gramas a mais, né? É uma diferença expressiva para um aparelho tão pequeno. Então, leve isso em conta se for importante para você, ok? Agora vamos lá, vamos falar um pouco da exclusividade de cada um, que cada um tem de maneira única, diferente dos outros. Primeiro vamos falar um pouco do acabamento. Todos eles têm um acabamento diferente. Nós temos no modelo da 11ª geração um acabamento feito em plástico, como uma peça única aqui, que vem do fundo e vai até aqui à frente, e é como se tivesse uma outra peça que encaixasse aqui, né? Essa questão de duas peças é bem nítido, você consegue ver o encaixe aqui, e é muito liso. No meu review sobre ele, eu comentei bastante sobre isso, de como isso me incomodou. Ao mesmo tempo, é compreensível, uma vez que a proposta é ele ser mais barato e mais leve. Então, o plástico é um material mais leve, então esse modelo, por isso, ele acaba sendo com esse material mais simples. O modelo Paperwhite, ele tem um acabamento emborrachado. O meu tá um pouco feio assim, porque por muito tempo eu estava usando ele sem nenhuma capinha, porque eu achei que seria melhor. E depois eu comprei uma capinha para preservar. Mas assim, tá bem arranhado, sujo. Não tá bonito não, né? Mas o emborrachado, ele tem uma pegada melhor, né? E eu gostei de usar ele assim, sem capinha nenhuma, por causa da pegada. Eu achei muito interessante. Porém, eu fiquei com medo, fiquei com pena de estragar. E aí eu comprei uma capinha para ele depois. Esse emborrachado também vem até a borda e você consegue perceber até uma pequena, é bem pequena mesmo, mas é perceptível, uma pequena elevação aqui da borda para frente. Então, quando o Kindle está virado assim, né, basicamente ele protege um pouco para não ficar em contato direto com a superfície. O Oasis é o que é mais diferentão. Nós temos nele um acabamento de alumínio e aqui nós temos uma certa robustez aqui, né? Uma coisa um pouco mais rígida. Nós temos também essa ideia de uma peça, só que ao invés de ser uma peça que se encaixa e vai até a parte da frente, não, ela vai até essa bordinha mesmo. Você consegue perceber que ela não é uma peça que vai até a frente, e é essa
lisura que eu não sei bem como definir. Essa parte aqui mais próxima da borda é muito bonita. Você percebe que é um acabamento assim bem caprichado mesmo que a Amazon fez. E aqui nós temos esse encaixe da frente, né? Então o Oasis ele tem esse diferencial do acabamento em alumínio. E é claro, como vocês já estão percebendo aí, ele tem esse desnível intencional, né? De um lado nós temos a parte mais de tela, super fino, e do outro nós temos a parte um pouco mais larga. Então isso aqui ajuda na pegada, quando você segura o Kindle aqui, temos esse encaixe entre os dedos aqui, né? Que ajuda você a segurar melhor o aparelho. E também torna essa parte que você não segura o mais fina possível. Aqui praticamente é só tela, né? Eu acho esse design meio esquisitão, mas ao mesmo tempo muito bonito e torna assim bem uma cara robusta, né? E ainda sobre o Oasis, se você estiver segurando assim, aí você pensa, e se eu segurar com a outra mão? Ao segurar com a outra mão, ele automaticamente gira a tela. Então, o Oasis tem esse diferencial aí como um aparelho mais caro, né? Ainda sobre exclusividade, o que nós temos em cada um é que o da 11ª geração nós temos essa cor azul jeans que todo mundo que viu achou muito bonito. Fala sério, é lindo demais esse azul, né? Eu acho lindíssimo. É o único dos dispositivos Kindle que tem uma cor diferente. No caso do Kindle Paperwhite, ele tem um negócio que é um diferencial, mas eu creio que não vai se restringir a ele por muito tempo. Eu acho que logo outros dispositivos também vão receber, que é o seguinte. Temos aqui na configuração de leitura, vem aqui no mais, e nós temos essa opção aqui, ó, animação para virar a página. Eu achei isso uma coisa muito interessante e o que nós temos? Nós temos um folhear de página, um processo de virar a página que é de um lado para o outro. Observe. Percebe? Vou colocar em câmera lenta para vocês verem. Então essa é uma coisa, parece uma firulazinha, uma bobagemzinha, mas que eu achei muito interessante e eu creio que é um recurso que outros dispositivos Kindle também receberão, mas por enquanto está apenas no Paperwhite. O Oasis não tem, mesmo sendo mais caro, e o Kindle da 11ª geração também não tem, mesmo sendo o mais novo. E o diferencial do Oasis é justamente esses botões físicos. Isso aqui traz uma experiência diferente porque a responsividade ao clicar nos botões e o passar da página é melhor, tá? Ele é um pouco mais rápido quando você passa a página apertando no botão e a sensação tátil é melhor também do que você ficar tocando na tela ou passando assim na tela, já que você não tem uma responsividade ao fazer esse tipo de toque. No caso do botão, não. Você sente, né, o pressionar, o afundar do botão. Então essa é uma experiência interessante aqui que nós temos no Oasis. Sobre essa questão do botão, eu vou só aproveitar e fazer um teste aqui rapidamente com esses dois, que é o modelo mais barato e o modelo mais caro. Lembrando que o mais barato ele é o mais novo também, então nós estamos falando de um modelo da atual geração e um modelo da geração passada, mas ao mesmo tempo é um modelo de R$ 1.350 e um modelo de R$ 500. Considerando essas diferenças, observe a velocidade de passada de página. O modelo Kindle 11ª geração é mais rápido do que o Oasis tocando na tela. Agora vamos mudar o método, continuar passando a página aqui e agora apertando o botão. Agora parece que o Oasis ficou melhor, né? Assim, eu sei que esse método ele é bem limitado, né? Não temos nenhuma segurança de que ao eu usar essa mão está sendo a mesma velocidade que essa, eu estou fazendo o melhor possível dentro das minhas condições, mas dá para perceber duas coisas nesse teste. Primeiro, é que o uso de botões é mais responsivo do que o uso da tela, e segundo, é que o modelo básico ele está pareando aí, né, com o modelo Oasis, então ele está realmente com um processador melhor e mais rápido em relação às gerações anteriores. O Kindle Oasis também tem, além do brilho e da iluminação, ele tem aqui uma opção de brilho automático. Essas pontas aqui nós temos dois sensores perto dos botões
que identificam quando está mais iluminado e menos iluminado e faz essa regulagem automática. Vou tentar demonstrar aqui para vocês. Aqui está bastante iluminado. E agora eu vou desligar a luz e vocês vão ver o brilho diminuindo. Vou até deixar em cima da mesa. Esse ajuste de brilho automático ele pode ser configurado, tá? Se eu quiser que sem iluminação ele fique com um brilho menor do que isso, eu posso aqui configurar. Então eu posso vir aqui, ó, e deixar no 4. Então, com baixa iluminação, ele vai ficar no nível 4. Ó, eu vou ligar a luz de novo e ele vai subir o brilho. Então o Oasis tem essa função a mais também. Agora sim, essa resposta sensível eu achei muito lenta. Isso me desanimou um pouco. É interessante ter brilho automático, mas demorando assim de responder, não sei, eu achei que isso foi ruim um pouco. Vamos desligar novamente para ver se ele vai até o 4. Aqui tampando um pouco o sensor, ele ficou no nível 4, né? Que é como a gente tinha configurado antes. E vamos para o nosso encerramento. O que nós podemos classificar de vantagens ou de características especiais de cada um desses modelos de Kindle? O que dizer do modelo Kindle da 11ª geração? Ele é o modelo mais leve e menor que a Amazon tem. Então, se você pensa em portabilidade, você pensa em carregar isso na sua bolsa, no seu bolso, onde quer que você esteja e segurar com facilidade, você tem aqui um dispositivo realmente muito portátil, o mais portátil de todos, além de ser o mais acessível. E mesmo sendo mais barato do que os outros, ele tem aí os seus principais recursos, como iluminação na tela, modo noturno e a maior nitidez dos aparelhos. No caso do Paperwhite, o que nós temos aqui? Ele se tornou modelo intermediário, mas não significa que ele é um modelo custo-benefício. Custo-benefício já é algo que a Amazon abandonou há bastante tempo. O que nós temos no Paperwhite, no caso, é uma maior duração de bateria. Sim, como um dispositivo que ele é uma peça única aqui, né? Diferente do Oasis, que tem aquela curvatura, e ele também é maior do que o básico, que é pequenininho. Então, nós temos no Kindle Paperwhite o Kindle de maior duração de bateria. Eu literalmente esqueço de carregar esse dispositivo porque a bateria dele dura muito tempo mesmo. Dos três, é o de maior duração de bateria. E qual é o diferencial do Kindle Oasis? O Kindle Oasis é o que tem mais recursos, né? Tem esse diferencial de ter os botões físicos, tem essa textura de alumínio, que deixa um pouquinho mais geladinho também, mas que tem uma pegada melhor para segurar, mesmo sem capa. Tem o sensor de brilho automático. Então o Oasis se destaca por ser o Kindle de mais recursos, né? De mais variedade de recursos aí. Aí me fizeram algumas perguntas quando eu falei que iria gravar um vídeo mostrando esses três dispositivos. A primeira pergunta foi sobre a autonomia de bateria. Qual é o Kindle que mais dura a bateria? O melhor deles é o Paperwhite e o pior deles é o Oasis. Por que o Oasis é pior? Porque o Oasis tem mais recursos. O Oasis tem essa parte mais fina, logo ele tem menos espaço para ter bateria. O Oasis tem botões físicos, logo esse espaço aqui é disputado com esse mecanismo de botão. O Oasis tem mais LEDs de iluminação, logo tem mais dispositivos que emitindo luz. E o Oasis tem brilho automático, que fica forte, fica fraco, a depender do ambiente que você estiver, ele vai ficar alterando aí também. Então ele acaba gastando mais bateria e tendo menos bateria também. Nesse caso, o Kindle básico ele fica intermediário aí. Agora, tem mais bateria e menos bateria quanto? Olha, a Amazon não especifica em números absolutos quantos miliampères de bateria tem cada um deles. Ela sempre diz que dura semanas. Mas o modelo básico, ela diz que dura 6 semanas. O modelo Paperwhite, ela diz que dura 10 semanas. Isso é mais do que 2 meses, dura bastante. E o modelo Oasis, ela diz que dura até 6 semanas também. Mas na prática a gente sabe que é um pouco menos, né? Por causa da variedade de recursos que ele tem.
Uma outra pergunta que fizeram foi sobre o diferencial da nova geração. Eu acho que ficou bem evidente. O USB-C, o Wi-Fi Dual Band é uma grande diferença e maior velocidade também. Esses modelos atuais eles estão mais rápidos do que a geração anterior, sendo possível perceber até do modelo mais barato com o mais caro da geração anterior. Isso é bem interessante. Também me perguntaram qual é o melhor aparelho ou qual eu recomendo para quem vai ter o seu primeiro Kindle. Olha, para quem vai ter o seu primeiro Kindle, eu recomendo o modelo mais básico. Você já vai ter praticamente tudo que é interessante aí para um dispositivo Kindle. Você vai pagar menos do que os outros, então você não tem um risco muito grande de pagar caro em um aparelho que você não tem muita certeza, por exemplo. E assim, eu diria para você deixar os aparelhos mais avançados para quem realmente já tem uma experiência de Kindle e quer algo melhor do que já esteve usando antes. Eu não vejo, e aí é uma opinião minha, necessidade de alguém que vai começar a usar o Kindle já pegar um aparelho mais caro. A não ser que a pessoa realmente tenha aí, né, um valor de dinheiro disponível ou quer presentear, sei lá, um filho, a esposa, o marido com o melhor possível, aí você pega um aparelho como esse mais avançado. Mas necessidade mesmo não tem, porque os diferenciais deles são apenas recursos a mais ali que são periféricos, não são tão centrais. Então, o modelo básico ele já atende bem. Mas vamos agora para a conclusão. Então vamos lá, vamos para a nossa conclusão. Eu vou dar minha opinião sobre para quem eu acho que é cada dispositivo Kindle. Primeiro modelo, Kindle 11ª geração. Para quem está começando com Kindle, para quem está a fim de pagar o mínimo possível para ter um dispositivo de leitura e saber que aqui você já vai ter diversas funções dos modelos mais atuais. Porém, é importante lembrar que ele é um dispositivo com uma tela menor, ele é também com acabamento mais simples, ele é de plástico, não é à prova d'água, então é importante usar sabendo dessas limitações. O modelo Paperwhite seria para quem? Olha, na minha opinião, o Paperwhite é o mais bonito, eu acho ele muito bonito mesmo. Mas ele é para quem está disposto a pagar um pouco mais e levar um aparelho com uma tela maior, ter uma experiência mais suave ali de temperatura da tela, ter um acabamento emborrachado e ter um dispositivo à prova d'água também. Lembrando que proporcionalmente ele está bem mais caro. O modelo de 16 GB na Amazon está saindo por R$800, então assim, ele acaba extrapolando o que seria um bom custo-benefício, que já foi anteriormente. E ele segue um design bem padrão dos dispositivos Kindle, né? Sem muita novidade, exceto pelo tamanho de tela. E o Oasis seria para quem? O Oasis seria para quem está disposto a pagar mais mesmo. Para uma pessoa que não está preocupada em custo-benefício, para uma pessoa que não está preocupada em economizar com o dispositivo Kindle e quer ter a melhor experiência, uma experiência de maior variedade que a Amazon pode oferecer atualmente. Você leva aqui botões laterais, brilho automático, tela maior e um acabamento em alumínio bem chique, mas lembrando também que ele é o dispositivo maior, ele é meio quadradão assim, grande para segurar de uma mão só, e ele já está também ultrapassado, né? O brilho automático dele não é tão responsivo assim, então você tem que ter paciência, não esperar a agilidade disso. E também ele já é um aparelho da geração passada. Por ser um aparelho da geração passada, eu diria que eu nem deveria recomendá-lo. Mas como ainda está disponível e talvez se você não se importe com as desvantagens que isso traz, ele ainda é uma opção. Então é isso, gente. Esses são os dispositivos Kindle disponíveis atualmente. Nós temos aqui no canal outros vídeos sobre esses dispositivos, ou vídeo comparativo, vídeo de unboxing, primeiras impressões. Clicando aqui no canto, ó, você vai ver um vídeo onde eu faço um comparativo entre esses dois aqui, ó, o aparelho mais barato e o aparelho mais caro, e por que eu acho que o mais barato é melhor. É sério, não é clickbait não. Mas por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!